Meu nome é Antenor e eu vou dar a introdução ao trabalho e como as derivadas afetam a forma do gráfico. Os assuntos que serão abordados são noções de crescimento e decrescimento, teste da primeira derivada, teste da concavidade, ponto de inflexão, teste da segunda derivada e suas aplicações. Daremos exemplos dos assuntos e tudo mais. Noções de crescimento e decrescimento de funções. Como saber quando uma função é crescente ou decrescente? Basta apenas analisarmos no gráfico, onde do ponto A até o ponto B e do ponto C até o ponto D, suas retas tangentes têm inclinação positiva. Logo, a f' de x é maior do que zero. E do ponto B até o ponto C, vemos que as suas retas tangentes são negativas. Logo, a f' de x é menor do que zero. Teste de uma função crescente e de uma função decrescente. Se f' de x for maior do que zero sobre o intervalo, então f é crescente nesse intervalo. Se f' de x for menor do que zero no intervalo, então esse intervalo vai ser decrescente. Passei um pouco de noções de teste de crescente e decrescente para vocês. Olá, meu nome é Rafael. Eu vou falar sobre o teste da primeira derivada. O teste da primeira derivada é uma consequência do teste do crescimento ou do decrescimento de uma função, como foi visto anteriormente. Como sabemos, a derivada de uma função representa a inclinação da reta tangente ao gráfico da função. Nós podemos obter supondo um caso. Suponha que C seja um número crítico de uma função contínua f. Número crítico representa onde o valor da tangente naquele ponto é zero. Nós temos o primeiro caso. Se o sinal da derivada da função mudar de positivo, ou seja, a derivada da função era maior que zero, para negativo, depois do valor da derivada ficar menor que zero, então nós temos que o valor de C aplicado na função f formulará um máximo local. Ou seja, quando nós aplicarmos o ponto C em f, nós teremos um máximo local na função. Segundo caso, se o sinal da derivada da função mudar de negativo para positivo em C e antes do ponto C a derivada ficar positiva, nós teremos, quando aplicarmos o ponto C na função, um mínimo local. No terceiro caso, se a derivada da função não mudar de sinal em C, ou seja, ambos os lados de C, o sinal da função será positivo, ou em ambos os lados o sinal da derivada da função será negativo. Então, a função não tem máximo ou mínimo local. As representações gráficas demonstradas facilitarão o entendimento e a compreensão da primeira derivada. Nós temos o gráfico 1, o ponto C, que pertence ao eixo x, forma no gráfico um ponto máximo. Por quê? Antes do ponto C, quando pegamos um ponto menor que C e representamos ele no gráfico, a derivada da função é maior que zero, pois a sua inclinação é positiva. Depois do ponto C, a derivada da função é menor que zero. E no ponto C, quando nós aplicamos o ponto C na derivada da função, é zero, porque a tangente é horizontal. Nós temos que esse ponto C é o máximo local. Então, quando aplicamos C na função, nós temos o máximo local. O gráfico 2, nós temos o ponto de inflexão. Esse ponto diz que quando nós aplicamos um número maior que C, a derivada da função, nesse caso, vai ser maior que zero e menor que C. A derivada da função vai ser maior que zero também. Não temos nenhum máximo, nem um mínimo local nesse caso. O gráfico 3 nos dá um mínimo local.
é o exemplo de uma função quadrática. Nós temos a derivada da função, vai ser menor que zero, quando o valor de x for menor que c, e a derivada da função vai ser maior que zero. Quando pegarmos o valor da função, o valor no eixo x maior que c, nós temos que esse vai ser o mínimo local. Quando aplicarmos c na função f de c, vai ser um mínimo local. Analisando graficamente, fica mais simples de entendermos. Por isso, há o teste da primeira derivada. Olá, meu nome é Lúcio. Vou falar o que a segunda derivada nos diz sobre a função. A figura mostra os gráficos de duas funções crescentes em AB. Ambos os gráficos unem o ponto A ao B, mas eles são diferentes, pois inclinam-se em direções diferentes. Como distinguir entre esses dois tipos de comportamento? Na figura abaixo, as tangentes a essas curvas foram traçadas em vários pontos. Na parte A, a curva fica acima das tangentes e F é chamada côncava para cima, em AB. Em B, a curva fica abaixo das tangentes e G é denominada côncava para baixo, em AB. Definição: se o gráfico de F estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo 1, então ele é dito côncavo para cima, em 1. Se o gráfico de F estiver abaixo de todas as suas tangentes em 1, é dito côncavo para baixo, em 1. Vamos observar como a segunda derivada nos ajuda a determinar os intervalos de concavidade. Olhando para a figura A, você pode ver que, indo da esquerda para a direita, a inclinação da tangente cresce. Isso significa que a derivada f' é uma função crescente e, consequentemente, sua derivada f' é positiva. Da mesma forma, na figura B, a inclinação da tangente decresce da esquerda para a direita. Logo, f' decresce e, portanto, f' é negativo. Esse raciocínio pode ser invertido e sugere que o teorema a seguir é verdadeiro. Meu nome é Jamerson, vou falar sobre o teste de concavidade. Dando continuidade ao teorema citado anteriormente, teremos: se f do ar' de x for maior do que zero para todo x em um intervalo, teremos o gráfico de f é côncavo para cima em uma função. Se f do ar' de x for menor do que zero para todo x em um intervalo, teremos o gráfico de f é côncavo para baixo em um intervalo. O exemplo nos mostra a figura de um gráfico de uma população de abelhas cipriotas criadas em um apiário. Como cresce a taxa populacional e quando essa taxa é mais alta, e sobre quais intervalos P é côncavo para cima ou côncavo para baixo. A solução: examinando a inclinação da curva quando t cresce, veremos que a taxa de crescimento populacional é inicialmente muito pequena, então torna-se maior até atingir o máximo em cerca de t igual a 12 semanas, e decresce a população, se estabilizando. À medida que a população tende ao seu valor máximo, a taxa de crescimento P' de t tende a zero. A curva parece ser côncavo para cima, em 0 a 12, e côncavo para baixo, em 12 a 18. Ponto de inflexão. Definição: um ponto P na curva y igual a f de x é chamada de ponto de inflexão se f é contínuo num ponto e uma curva muda de côncavo para cima para côncavo para baixo, ou vice-versa.
em pé. Observando no gráfico que em uma parte ela terá concavidade para baixo e na outra parte a concavidade será para cima. E entre as duas concavidades teremos o ponto de inflexão, que é aonde a mudança entre as duas concavidades. Meu nome é Arthur Barbosa, eu vou falar sobre o teste da segunda derivada. Seja uma função contínua f em um ponto C em seu domínio, tal que a derivada de f de C é igual a zero. Se a segunda derivada de C for maior que zero, então f de C é o mínimo local. E se a segunda derivada de f de C for menor que zero, então f de C é o máximo local. Observando o gráfico, os pontos C1 e C2 são números críticos, pois vemos que a inclinação da reta tangente nesses pontos é zero. Também representando os máximos e os mínimos locais dessa função. Nas proximidades de C1, a concavidade do gráfico é voltada para cima, e indica que a segunda derivada dessa função é positiva. Já nas proximidades de C2, a concavidade do gráfico é voltada para baixo, indicando que a segunda derivada dessa função é negativa. Para calcular a segunda derivada, vamos utilizar a primeira derivada, que já foi calculada. Vamos encontrar os números críticos dela. Para isso, vou colocar esses números críticos na segunda derivada. E vamos observar se vai ser maior que zero ou menor que zero. Para facilitar essa visualização, vamos utilizar um exemplo. Um exemplo diz o seguinte: usando o teste da segunda derivada, determine os extremos de f de x igual a x ao cubo menos 12x menos 5. Derivando f de x em função de x, temos que derivada de f de x é igual a 3x ao quadrado menos 12. Como a derivada de f de x existe para todo x, vou igualar 3x ao quadrado menos 12 a zero para encontrar os pontos críticos. 3x ao quadrado menos 12 igual a zero. Fazendo as operações, temos x igual a mais ou menos 2. Calculando a segunda derivada, a segunda derivada de x é igual a 6x. Para encontrar o ponto crítico agora, colocamos o ponto crítico na segunda derivada. Segunda derivada de 2 é igual a 12, que 12 é maior que zero. Ou seja, f possui um mínimo local em x igual a 2 e a derivada a segunda derivada de menos 2 é igual a menos 12, ou seja, menos 12 menor que zero. Ou seja, f possui um máximo local em x igual a menos 2. Obrigado. Esse foi o teste da segunda derivada.